Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Eu tô aqui na Clínica de Psicologia Vida Equilíbrio. Tô no intervalinho aqui entre alguns pacientes e aproveitei para gravar esse vídeo para vocês. Quero agradecer a todo mundo aí que tem participado aqui do meu canal do YouTube, da minha página do Facebook, tem me seguido lá no Instagram. E hoje eu publiquei tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook profissional que eu participei de um seminário sobre dependência química lá em Alphaville, Barueri. E aí uma seguidora do Instagram, da Lila, ela sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre a questão da dependência química. É um assunto muito interessante, um assunto que eu gosto muito, que eu estudei muito, que eu tenho bastante experiência nisso. E eu quero gravar um vídeo para vocês hoje a respeito desse assunto, para dizer como é que a psicologia e a psicanálise podem atuar com pessoas que são dependentes químicas, tanto no ambiente da clínica quanto em instituições, né? Seja em comunidades terapêuticas, em clínicas para tratamento de dependência química ou até em instituições públicas, né? Como CAPS e outros locais aí que a gente pode fazer o atendimento de pessoas que estejam passando pela questão da dependência química. Bom, a minha experiência com isso é grande, né? Porque eu sempre, desde o começo da minha vida profissional, lá em 2010, quando eu comecei a trabalhar no Conselho Tutelar, de maneira indireta, a gente sempre acabava trabalhando com usuários ou com pessoas da família que eram usuários de drogas ou de álcool, fazer uso de alguma substância psicoativa, porque eram famílias extremamente vulneráveis, que tinham junto, né, além dessa questão da dependência química, também a questão da violência e outros abusos aí, né, dentro do contexto familiar e da sociedade. Então, desde lá de 2010, né, eu já atuava indiretamente com essa questão da dependência química. Depois, em 2016, no ano de 2015 para 2016, eu trabalhei, né, fiquei quase um ano trabalhando dentro de uma clínica de recuperação, uma clínica particular aqui na cidade de Sorocaba de recuperação, onde eu atendia diretamente os usuários e as famílias. E hoje, além do consultório particular e da escola onde eu atuo, eu também trabalho na Prefeitura Municipal de Barueri, numa casa de passagem para a população adulta em situação de rua, que é um trabalho da Proteção Social Especial. E aí quase 100%, né, das pessoas que moram nessa casa de passagem ou que utilizam o serviço delas são pessoas que têm um problema da dependência química, seja com álcool ou com algum tipo de droga ilícita. Então, enquanto psicóloga, eu sempre, né, de maneira direta ou indireta, atuei nessa questão da dependência química e é um assunto muito interessante que a gente tem que ter muito cuidado para falar e para trabalhar com ele. Antes de entrar na questão prática, eu só queria dizer que dentro da psicologia tem uma questão de que muitos lugares assim acham que só a terapia cognitivo-comportamental ou análise do comportamento, né, que são linhas da psicologia, é que dão conta de trabalhar com a demanda da dependência química. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né, nos textos que eu escrevo, eu sou psicóloga que atuo com a psicanálise e no meu ponto de vista não tem nada que a psicanálise não possa tratar. Inclusive a questão da dependência química, né? Eu já tratei de diversos pacientes ainda trato, né, as pessoas com quem eu trabalho, a questão da dependência química com a psicanálise. Fiz curso nessa área de psicanálise e drogadição, enquanto eu trabalhava diretamente nessa área. Então, no meu entendimento, é uma opinião muito particular, porque a maioria dos autores afirma que só é possível tratar a dependência química com a teoria cognitivo-comportamental. Eu, humildemente, na minha pequena opinião, discordo. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar a dependência química é entendê-la como uma doença, né? Hoje em dia, socialmente falando, ela é vista como delinquência, como vagabundagem, né? Como uma série de coisas que são ditas de uma maneira de cunho moral, mas a gente tem que entender que a dependência química é uma doença, ela está lá no Código Internacional de Doenças, tem um CID para isso, e a gente tem que tratar a dependência química como uma questão de saúde pública. Além de uma questão de segurança pública e de uma questão social, a dependência química também é uma questão de saúde pública, né? Por isso que não adianta só bater ou prender o usuário, porque ele precisa também de tratamento para poder se livrar dessa doença, né? Que na verdade a pessoa que é dependente química ela vai ser doente pro resto da vida. E a dependência química ela não tem cura, ela tem tratamento, tem controle da doença se a pessoa fizer um tratamento adequado. Então acho que a gente primeiro tem que tirar esse estigma de que dependência química é delinquência, não é uma doença. E por que as pessoas começam a usar droga, né? Não se tem resposta para essa pergunta, até porque é uma questão muito abrangente. A dependência química é uma doença que tem um fator genético muito forte, né? Então, pessoas que são filhos de dependentes químicos, netos de dependentes químicos, têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença, porque tem um fator genético, tem um fator psicológico, né? Pessoas que são mais vulneráveis emocionalmente, pessoas que têm vínculos familiares rompidos, pessoas que passaram por traumas, por abusos, por violências, e também a questão do ambiente, né? Porque se a gente for expor uma pessoa que tem
uma carga genética aí predisposta a ser dependente de químico, se eu colocar ela numa escola particular, num bairro de classe média alta, talvez ela desenvolva menos essa questão do que se colocá-la no meio de um bairro mais popular, onde tem o tráfico de drogas ali e a oferta dessa droga de maneira mais espontânea e mais livre. Então tem todos esses fatores, né, que contribuem para que a pessoa se torne dependente química. E aí a gente pensando no tratamento, né? Existem vários tipos de tratamento, desde o tratamento ambulatorial, que é aquele que a pessoa faz a consulta com o psicólogo, com o psiquiatra e volta para casa, toma medicação em casa e faz as terapias, né, de maneira ambulatorial. Tem a internação em clínica particular, que geralmente são clínicas fechadas, que os usuários eles são proibidos de sair, eles ficam realmente em contenção lá dentro, né, são trancados dentro do ambiente, né, não dentro de uma cela, nada disso. E também tem as comunidades terapêuticas, que são os tratamentos voluntários das pessoas que desejam parar de usar droga. E aí uma questão que eu acho muito importante, né, nesse contexto é pensar que a família faz parte de todo esse tratamento. Não dá pra gente tratar o dependente químico se a família não for tratada junto, né? E também uma questão muito importante que as pessoas me perguntam muito é por que tem algumas pessoas que usam drogas e se tornam dependentes e outras pessoas que usam drogas e não se tornam dependentes. Porque eu conheço muitas pessoas que usam droga, maconha, cocaína ou algum outro tipo de droga e que levam uma vida praticamente normal, que trabalham, que estudam, que têm família, né, que não são dependentes, que não vão para Cracolândia, que não vão para uma situação de rua por conta disso. E outras pessoas que usam uma vez, né, a droga e se tornam dependentes, ficam na rua, enfim, né, extremamente vulneráveis, justamente por conta da questão genética, né? Tem pessoas, a gente tem que tratar o indivíduo de maneira extremamente particular. Tem pessoas que fazem uso da droga, mas que não desenvolvem, né, essa doença da dependência química e não ficam tão vulneráveis a ela, e outras pessoas que fazem uso em menos quantidade já desenvolvem a doença. Então, por isso que a gente tem que tratar de maneira muito individual e tratar junto a família, né? Porque a família muitas vezes é codependente desse usuário e acaba reforçando através das atitudes dela o comportamento de vício dessa pessoa. Então esse é um assunto muito complexo, é um assunto muito amplo. Espero ter dado uma pinceladinha para vocês a respeito disso. Dúvidas, por favor, deixem nos comentários ou me mandem inbox para que eu possa responder. E muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela Dalila, minha seguidora do Instagram, que sugeriu que eu fizesse esse vídeo. Se vocês tiverem mais sugestões de temas para a gente conversar, é só mandar por aqui, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.